Muito bom dia a todos. É com muita alegria que estou aqui hoje convosco para partilharmos este momento de encontro, de reflexão, de partilha e, no fundo, também para vos deixar o testemunho da minha experiência como catequista. É essencialmente isso que dará a tónica à minha apresentação. Se alguém estiver com sono, eu também dormi poucas horas, faça um sinal. Se eu começar a ficar muito chata, ainda por cima depois caminhamos para a hora de almoço, portanto fome e sono juntos pode ser difícil. Bom, como a Elmira já disse, o tema que agora vamos abordar nesta segunda conferência é a catequese na vida das pessoas e das comunidades. E quando nós, que somos catequistas, pensamos, então como é que está a catequese lá na vida das pessoas que nós conhecemos e das nossas comunidades? Se nós fizermos esta pergunta a cada um de nós, catequista, o que vês? Se calhar iríamos apontar aqui algumas dores que trazemos, algumas coisas negativas. Eu vou fazer de propósito e só vou fazer a lista das coisas menos boas. Se vocês acharem que eu estou a ser muito negativa, digam-me, que pode ser que nas vossas realidades a visão seja mais simpática. Mas se nós então colocarmos esta pergunta a cada um de nós, o que é que tu vês, catequista? Se calhar vamos dizer algumas destas coisas. Vemos famílias desestruturadas, pais pouco comprometidos com a educação cristã dos filhos, catequizandos distraídos com tantas solicitações e interesses, da mais variada ordem, a começar por um telemóvel que quase todos hoje em dia têm no bolso e que há 20 anos isso não acontecia. Catequistas desmotivados, sem formação necessária e pouco apaixonados pela missão da evangelização. Não somos nós que estamos aqui, estou a brincar. Párocos pouco presentes e sem tempo para dedicar à catequese, ou o tempo que nós achamos que mereceria. Catequese demasiado presa ao modelo escolar, comunidades onde falta o espírito de verdadeira comunhão e a capacidade de acolher ao jeito de Jesus, eucaristias pouco participadas e onde não se sente e vive verdadeiramente a alegria que nos congrega no amor de Deus, sacramentos vistos como meras etapas a cumprir no processo de formação cristã. E podíamos continuar aqui a fazer a lista. Vocês também já sentiram alguma destas dificuldades? Podem não ser todas juntas, mas toda a gente já sentiu alguma coisa. Ok, então não sou só eu. Portanto, perante isto, o que é que tu vês, catequista? Vejo um cenário negro, não é? Parece quase isso. Assim, à primeira vista e sem depois mergulharmos muito no assunto ou rezarmos sobre ele. Portanto, vemos algo negro, temos uma visão pessimista e parece que cada vez pior, não é? Temos essa sensação. Ou se a pergunta fosse, catequista, onde é que parece que tu estás? Nós íamos dizer que estamos num lugar árido, sem água, no deserto. Temos sede. Ou então, se a pergunta for, como é que tu te sentes? Nós podemos dizer de pés e mãos atados, presos, de coração acorrentado. No final desta partilha nós vamos voltar a estas imagens para perceber se alguma coisa durante o tempo da nossa reflexão foi mudando ou foi sendo trabalhado. Bom, já percebemos que então há aqui algo a fazer para que as nossas respostas passem a ser outras a estas perguntas, não é? É preciso um caminho de conversão. Quando o Diretório para a Catequese foi apresentado, a 25 de junho de 2020, Dom Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, disse exatamente esta frase que temos projetada diante de nós. É urgente realizar uma conversão pastoral a fim de libertar a catequese de certos laços que a impedem de ser eficaz. Portanto, perante este cenário, é então preciso um caminho de conversão, realizar uma conversão pastoral para tratarmos estas dores, estas feridas. Mas vamos então por partes.
E se o tema é a catequese na vida das pessoas e das comunidades, vamos começar pela primeira parte, a catequese na vida das pessoas, e vamos fazer assim uma viagem breve pelos números do diretório que se dedicam a esta temática. Não me vou preocupar em ler o número na íntegra, isso vocês têm o documento e podem lê-lo depois, e então aí adormeceríamos todos. Portanto, vamos tentar ver o que o documento diz e tirar algumas conclusões importantes para a nossa missão. Então, diz logo no número 224 que cada batizado é chamado à maturidade da fé, tem direito a uma catequese adequada. Portanto, a catequese não é só para alguns, mas é para todos os batizados. E mais abaixo, no mesmo número, diz que o Evangelho não se destina ao homem abstrato. Reparem bem, não é um homem abstrato, nós não somos todos iguais uns aos outros, mas a cada homem real, concreto, histórico, enraizado numa situação particular e marcado por dinâmicas psicológicas, sociais, culturais e religiosas, porque todos e cada um foram compreendidos no mistério da redenção. Portanto, nós todos estamos em situações diferentes, vivemos experiências de vida diferentes, as pessoas passam por idades, etapas e situações de vida diferentes e, portanto, a catequese não pode ser ministrada de igual forma para toda a gente. Ou então o catequista não pode pensar, eu já faço catequese ao 7º ano, há não sei quantos anos, eu estou especialista neste ano e, portanto, repito sempre a mesma coisa. Mas o grupo não é sempre o mesmo, as circunstâncias não são sempre as mesmas, até eu, catequista, já não sou o mesmo ou estou a viver um momento diferente. Portanto, requer um trabalho sempre específico para cada realidade concreta. O número seguinte insiste nesta ideia e diz que, por isso, é razoável oferecer caminhos de catequese que se diversificam com base, exatamente aquilo que eu acabei de dizer, com base nas diferentes necessidades, idades dos sujeitos e estado de vida. Portanto, quando eu faço catequese, eu tenho que pensar nas pessoas concretas que estão diante de mim. E não numa pessoa em abstrato, num modelo de pessoa, aquela que eu gostaria que lá estivesse, não é? Ou aquilo que na nossa cabeça poderia ser o catequizando perfeito, que não existe, não é? Mas aqueles que estão diante de nós são o que são, provêm das famílias que provêm e são esses que o Senhor nos confiou e são esses que temos que evangelizar, são esses que são os destinatários da nossa mensagem. A propósito disto, recordamos aquilo que São João Paulo II dizia na exortação apostólica Catequese Tradendae logo no início do seu pontificado. Então ele dizia que, e já ouvimos hoje aqui isto hoje de manhã, a finalidade definitiva da catequese é de fazer que alguém se ponha, e olhem bem, não apenas em contacto, mas em comunhão e intimidade com Jesus Cristo. Nós não queremos que os nossos catequizandos fiquem apenas a saber quem é Jesus Cristo. Não é apenas algo intelectual, como se dizia na primeira conferência. Nós queremos que eles desenvolvam e cresçam numa relação de amor com a pessoa de Jesus Cristo. É completamente diferente. Portanto, se eu quero que nasça uma relação de amor na vida de uma pessoa, no coração de uma pessoa, eu tenho que tocar no coração dessa pessoa. E, portanto, eu tenho que a conhecer bem para poder ajustar a minha forma de fazer catequese àquela pessoa. A mensagem é sempre a mesma. Eu sou fiel à mensagem, à palavra de Deus. Não vamos mudar a mensagem, isso não é possível, obviamente. Mas a forma como eu a transmito e como eu chego à vida daquela pessoa tem que ser diferente consoante a pessoa. Portanto, eu tenho que olhar assim à lupa para cada um daqueles que o Senhor me confia. Muitas vezes, quando nós não temos o cuidado de conhecer aqueles que estão diante de nós e procurar então chegar ao coração deles, é como se nós estivéssemos a vender um produto a uma pessoa que não precisa dele. E vocês vão já perceber com este exemplo algo caricato. Para que é que este senhor precisa de uma escova de cabelo? Não precisa. Não é? Hoje, por exemplo, se nos oferecessem uma toalha de praia, um protetor solar com um dia de chuva como este,
Fazia alguma falta? Não, hoje faz falta um guarda-chuva, não é? Uma gabardine. Portanto, muitas vezes é como se nós estivéssemos a impingir aos nossos catequizandos uma escova quando eles não precisam dela porque não teriam cabelo. Percebem o exemplo, não é? É uma metáfora. Mas isto está errado. Não é? Da mesma maneira que aquele senhor não precisa de escovar o cabelo que não tem, os nossos catequizandos também não lhe podemos apresentar Jesus Cristo de uma forma que não os cativa. E vocês vão dizer, mas isso é muito difícil, não temos receitas. Pois, mas vamos a par e passo tentar perceber e aprofundar esta questão. A primeira eu não posso fazer sempre de maneira igual, porque as pessoas que estão comigo não são sempre as mesmas. Mas então vamos avançar um bocadinho mais e vamos olhar para a família, não é? Porque os nossos destinatários são membros de uma família, obviamente, como todos nós. E, portanto, vamos ver aqui esta relação que existe e esta interligação e até interdependência entre a catequese e a família. Diz o diretório, também algo que nós já sabemos, mas só para recordar, que a família é uma comunidade de amor e de vida, constituída por um complexo de relações interpessoais. Portanto, a família é logo desde si uma pequena comunidade, não é? De amor e de vida. E é para essa família que a catequese é dirigida. Para os filhos e, consequentemente, também para os outros, vamos já ver como. Ok? Portanto, a partir da família, cada pessoa humana é introduzida na família humana e na família de Deus, que é a Igreja. Portanto, não podemos ignorar a família, porque eles são os nossos destinatários. Graças à família, a Igreja torna-se família de famílias e enriquece com a vida destas igrejas domésticas. E, portanto, diz ali o número 226, que é com íntima alegria e profunda consolação que a Igreja olha para as famílias que permanecem fiéis aos ensinamentos do Evangelho, agradecendo-lhes pelo testemunho que dão e encorajando-as. Isto nada de novo, vamos avançando um bocadinho mais. E vamos perceber agora quais são os âmbitos da catequese familiar. O diretório apresenta-nos 3 âmbitos: catequese na família, catequese com a família e catequese da família. Pode parecer que é tudo a mesma coisa, mas não é bem, vamos já ver. Catequese na família, vamos ver o que é que isto significa. Ora, a família é um anúncio de fé enquanto lugar natural onde a fé pode ser vivida de maneira simples e espontânea. Portanto, a própria família, sendo comunidade de amor e de vida, como já vimos há pouco, ela é, por natureza, um anúncio de fé enquanto lugar onde se pode viver de maneira simples e espontânea. Na família todos nós nos sentimos amados, acolhidos. Isto é logo um anúncio do Evangelho, do amor ao próximo, do acolhimento, do serviço. Em família nós servimos-nos uns aos outros. Não é? Lá em casa toda a gente faz alguma coisa pelos outros. As mães, os pais, os filhos. Portanto, percebe-se esta lógica do serviço, esta lógica do amor ao próximo, no fundo esta lógica samaritana, no próprio seio da família. Como diz ali o mesmo número mais abaixo, trata-se de uma educação cristã mais testemunhada que ensinada, ou seja, muitas vezes nem é através das palavras, mas através destes sentimentos e destes gestos que unem os membros da família, mais ocasional que sistemática. Portanto, a família ou a catequese na família não acontece só ao sábado das 5 às 6 ou ao domingo das 10 às 11 ou a hora que for, acontece em qualquer momento em que os membros desta família estão juntos ou se estão a cuidar uns dos outros, não é? Portanto, ela é mais ocasional que sistemática, não tem hora, é sempre, mais permanente e cotidiana que estruturada em períodos. Portanto, todos nós fazemos catequese dentro de casa porque a própria família é testemunha de amor e de serviço e de perdão também. A vida conjugal e familiar vivida segundo o desígnio de Deus constitui já em si mesma um evangelho, como víamos há pouco, em que se pode ler o amor gratuito e paciente de Deus pela humanidade. Então, por este motivo, a catequese na família tem a tarefa de levar os protagonistas da vida familiar, especialmente os esposos e os pais, a descobrir o dom que Deus lhes concede mediante o sacramento do matrimónio.
avançamos para o segundo âmbito, que é a catequese com a família. E aqui já é mais óbvio para nós catequistas, porque é isto que nós fazemos na realidade concreta das nossas comunidades. Portanto, a Igreja anuncia o Evangelho à família, a comunidade cristã é a família de famílias e ela mesma é a família de Deus. E a comunidade e a família, olhem bem, a comunidade e a família, as duas, constituem uma para a outra uma referência constante e recíproca. E não se podem ignorar uma à outra. Se a comunidade recebe da família uma compreensão da fé imediata e ligada com a naturalidade às vicissitudes da vida, já a família, por sua vez, como diz o diretório, recebe da comunidade uma chave explícita para reler a sua experiência na fé. Ainda sobre este âmbito, diz que no tempo atual, a catequese com as famílias, também já ouvimos isto na primeira conferência, é atravessada pelo querigma, porque também diante das famílias e no meio delas deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio, que é o mais belo, mais importante, mais atraente e ao mesmo tempo mais necessário e deve ocupar o centro da atividade evangelizadora. Depois olhem o final do texto que está projetado. Na dinâmica da conversão missionária, a catequese com as famílias é caracterizada por um estilo de compreensão humilde e por um anúncio concreto. E olhem bem, voltamos à escova no senhor que não tem cabelo. Não teórico e desligado dos problemas das pessoas. Portanto, a catequese não pode ser só o que diz no guia, esquecendo-me da realidade concreta daqueles a quem se dirige. Portanto, não é teórica, nem é desligada da vida. Porque se for desligada da vida, não é resposta para a vida. Não é? E se não é resposta para a vida, naturalmente o receptor da mensagem desinteressa-se. Não é? Ainda sobre este âmbito também diz que no seu compromisso evangelizador e catequético dirigido ao interior das famílias, a comunidade realiza percursos de fé que ajudam a ter consciência clara da sua identidade e missão. E agora eu queria que reparassem bem no texto que está sublinhado e nos verbos que aí estão. A comunidade, a paróquia, se quiserem, deve acompanhar e apoiar as famílias, olhem, acompanhar e apoiar. Estes verbos são muito importantes. Na sua tarefa de transmitir a vida. Ajudar, portanto, mais um verbo, ajudar, no exercício da sua tarefa originária de educar, mais um, e promove uma autêntica espiritualidade familiar. Portanto, é a missão da comunidade amparar, acompanhar as famílias na sua tarefa de transmitir a vida e na sua tarefa de evangelizar. Estamos em processo sinodal, dizemos que fazemos um caminho juntos, que é isso que significa a sinodalidade, e neste caminho juntos, tal e qual como quando fazemos uma caminhada, não devemos deixar ninguém para trás, devemos respeitar os ritmos dos outros e de amparar aqueles que estão em dificuldade, ou aqueles que não conhecem o caminho, enfim, todos nós percebemos, porque todos nós certamente já fizemos esta experiência de fazer uma caminhada longa ou breve com alguém. É exatamente isto que está aqui. A comunidade tem que acompanhar e amparar as famílias, mesmo que aquelas famílias sejam, como vimos há pouco, desestruturadas ou não correspondam àquilo que nós tínhamos idealizado para as famílias. Se ficarmos presos a isso, à imagem perfeita que idealizamos, vamos continuar a ver tudo negro e vamos continuar a dizer que estamos no deserto. Portanto, a família, como diz aí no final do texto, torna-se consciente do seu papel e torna-se na comunidade e juntamente com ela, através da ideia de que caminham juntas, sujeito ativo da obra da evangelização. Saltamos agora para o último âmbito, que é a catequese da família. E também a família anuncia o Evangelho, não só pelas relações afetuosas de amor que existem no seu contexto, mas também anuncia o Evangelho através da proclamação do mesmo, do anúncio do mesmo, da vivência dos sacramentos. Portanto, enquanto igreja doméstica, alicerçada no sacramento do matrimónio, que tem também uma dimensão missionária, a família cristã participa na missão evangelizadora da Igreja e é, por isso, sujeito de catequese. Portanto, não se faz só catequese
no salão paroquial ou na igreja paroquial, também se faz catequese na casa de cada uma das famílias da comunidade. Pelo menos é isso que desejamos que aconteça. Por isso, além de ser chamada ao connatural serviço de educação dos filhos, a família é chamada a contribuir para a edificação da comunidade cristã. Há bocado ouvíamos, a comunidade tem que acompanhar e apoiar as famílias. Agora aqui ouvimos que as famílias têm que contribuir para a edificação da comunidade e testemunhar o Evangelho na sociedade. O Ministério de Evangelização e de Catequese da Igreja Doméstica deve permanecer em comunhão íntima, e olhem outra palavra que nos remete para a sinodalidade, em comunhão íntima, e deve harmonizar-se responsavelmente com todos os outros serviços de evangelização e de catequese presentes e operantes na comunidade. Portanto, a família deve estar em comunhão e em perfeita harmonia com a catequese e com os outros movimentos da comunidade, escuteiros, acólitos, grupo coral, o que for. Ok? Portanto, a catequese da família será o contributo específico que as famílias cristãs, com a sensibilidade que lhes é própria, dão aos diversos itinerários de fé que a comunidade propõe. Posto isto, e depois de termos olhado para estes três âmbitos da catequese na família, salta logo à vista esta ideia. A catequese exige um caminho conjunto, ou um caminho partilhado, pela família e pela comunidade. Não podemos separar estas duas realidades, até porque uma não existe sem a outra. Portanto, nós temos que caminhar juntos, a família e a comunidade têm de caminhar juntas, então isto é sinodalidade, como eu já vos disse há pouco. Se a Igreja é sinodal na sua própria natureza, intrínseca, na sua essência, se a sinodalidade é a Igreja a fazer-se a si própria, e se a Igreja existe para evangelizar, para gerar novos discípulos de Jesus Cristo, então só faz sentido, e de outro modo não poderia ser, que esses discípulos sejam gerados no seio de uma realidade que testemunha e que promove esse caminho em conjunto, essa sinodalidade. No fundo, aqueles três pilares do sínodo, da comunhão, da participação e da missão. A palavra comunhão já apareceu ali mais do que uma vez. Participação, todos são chamados a participar de forma ativa, não é só o grupo de catequistas e o Sr. Padre, portanto as famílias também estão implicadas, vimos que a família faz catequese e que esta missão da evangelização é de todos nós batizados, é para todos e é de todos, como diz o Papa Francisco, cada um de nós é uma missão, portanto, e estamos em vésperas do Dia Mundial das Missões, portanto, ainda mais a propósito para nos recordarmos disto. Está? Vamos avançar um bocadinho mais. Então, depois o diretor apresenta-nos algumas indicações pastorais a partir daqui. Então, diz que no seu zelo materno a Igreja acompanha os seus filhos ao longo de todo o arco da sua existência, desde que nascem até que morrem. No entanto, a Igreja reconhece que alguns momentos na vida das pessoas são passagens decisivas nos quais o homem se deixa tocar mais facilmente pela graça de Deus e se torna disponível para um itinerário de fé. Ou seja, há alguns momentos na vida em que se deve apostar especialmente para fazer catequese com essas pessoas. E que momentos são esses? A catequese dos jovens e dos adultos que se preparam para o matrimónio, a catequese dos casais jovens, a catequese dos pais que pedem o batismo para os filhos, a catequese dos pais cujos filhos fazem o percurso de iniciação cristã, a catequese intergeracional, a catequese nos grupos de esposos e nos grupos de famílias. Se calhar todos nós conhecemos algumas experiências destas, não é? Umas de forma mais sistemática, outras mais pontuais, mas o Diretório recorda-nos isto, que devemos aproveitar estes momentos específicos na vida dos fiéis para realizarmos catequese, porque a catequese não é só dos 6 aos 16 anos, do 1º ao 10º ano e depois do sacramento da confirmação, está toda a gente catequizada e é por isso que normalmente eles também desaparecem, não é? da vida da comunidade.
Portanto, há depois aqui outros momentos que nos são apontados como momentos propícios a se fazer catequese com estas pessoas, como veem aqui, são adultos e não crianças ou adolescentes. Depois, o diretório não se esqueceu dos novos cenários familiares e de algumas daquelas dores que apontámos no início, que as famílias que temos hoje não são como há umas décadas atrás. Portanto, e fala da precariedade e a imprevisibilidade, já estou com fome, já não consigo dizer, dos processos sociais e culturais em curso, alteraram, entre outras coisas, também a noção e a realidade da família. Todos nós sabemos isto, não é? Estão a aumentar bastante as crises conjugais e familiares, que muitas vezes se resolvem dando origem a novas relações, novos casais, novas uniões e novos casamentos, criando situações familiares complexas e problemáticas para a opção cristã. Isto está a acontecer e nós não podemos fingir que não está a acontecer, não é? Não podemos ficar a ver tudo negro, não é? Também não é o caminho, como no início falámos, mas também não podemos tapar o sol com a peneira e fingir que isto não está a acontecer, eu vou fazer catequese cá no meu cantinho e se a família já não é o que era, isso não me compete, não pode ser, não é? Apesar das feridas, do esvaziamento do seu significado transcendente e das fragilidades que a caracterizam, há, contudo, uma espécie de saudade de família, dado que são tantos os que, intuindo o seu valor, ainda a procuram e têm o desejo de a construir. Então, obviamente, todos nós, como seres sociais, temos o desejo de viver numa pequena comunidade, num núcleo de afetos, não é, mais próximo, que é a família. E então diz, outra vez, e voltam a aparecer ali uns verbos importantes, que com zelo, respeito e solicitude pastoral, a Igreja quer acompanhar, outra vez, acompanhar, aqueles filhos que estão marcados por um amor ferido, que se encontram numa condição mais frágil, voltando a dar-lhes confiança e esperança. Há palavras aqui muito interessantes, com zelo, respeito e solicitude pastoral. A comunidade, a Igreja deve acompanhar estes filhos que estão feridos por alguma situação. E se eu dizia que não podemos fingir que não está a acontecer, é exatamente o que diz aqui. É importante que cada comunidade cristã encare com realismo as realidades familiares heterogéneas, com as suas luzes e sombras, para, outra vez, as acompanhar de modo adequado e discernir, outro verbo importante, a complexidade das situações sem ceder a formas de idealizações e de pessimismos, que era o que eu dizia no início. Não estarmos aqui a fazer o desenho da família perfeita, nem vamos ficar também presos a uma ideia pessimista, porque senão, daqui a pouco, nem nós próprios sabemos o sentido da nossa missão e ficamos também perdidos. Portanto, substancialmente, trata-se de integrar a todos. O sínodo, ou a sinodalidade, fala-nos de uma igreja inclusiva, participativa, onde todos têm voz e vez, onde todos se sentem amados e onde todos encontram espaço para amar. Portanto, integrar a todos, não é? E deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial, para que se sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita. Jesus, na sua pedagogia, sabia muito bem fazer isto. Aproxima-se daqueles com quem ninguém quer falar, vai à casa daqueles onde ninguém quer estar. A conversa com a samaritana, a visita à casa do Zaqueu, enfim, temos vários exemplos. Toca em leprosos, não é? Portanto, Jesus mostra-nos aqui qual é este caminho para a Igreja de acolher a todos, sobretudo daqueles que à partida seriam rejeitados, não é? Ou que não cumprem aquilo que nós estabelecemos, entre aspas, como pré-requisitos necessários para ser facilmente acolhido. Acompanhar na fé e introduzir à vida da comunidade as situações chamadas irregulares implica tomar muito a sério, outra vez, cada pessoa, voltamos ao início, olhar para a realidade concreta de cada pessoa e o projeto que Deus tem para ela. Sim, porque Ele tem um projeto para todos, portanto, também para essa pessoa. Com um estilo de, outra vez algo importante, 3 palavras importantes, de proximidade, de escuta e de compreensão.
A caridade exerce também por estas vias da proximidade, da escuta e da compreensão, sem julgamento, sem preconceito. Além do acompanhamento espiritual pessoal, os catequistas devem encontrar caminhos e modos, portanto, o trabalho é nosso, nós temos que encontrar caminhos e modos para favorecer a participação destes irmãos também na catequese. Em grupos específicos, formados por pessoas que partilham a mesma experiência conjugal e familiar, ou noutros grupos de famílias ou de adultos que já existam. A ideia é evitar, como diz o documento, formas de solidão ou discriminação e despertar o desejo de acolher e responder ao amor de Deus. Se isto torna a nossa missão muito mais exigente, claro que sim. Mas também dizia-se na primeira conferência que o primeiro sentimento do catequista deve ser a alegria de ser chamado, portanto, e deve estar acima daquelas visões menos positivas que nós explanámos aqui no início. Se realmente eu quero responder ao chamamento do Senhor, a missão é exigente, mas tenho que pôr pés ao caminho. Depois da primeira parte, vimos então a catequese na vida das pessoas e agora a catequese nas comunidades eclesiais, a catequese concretamente nas igrejas particulares. E aqui vamos nos debruçar sobretudo sobre as paróquias, porque é aquela realidade que nós mais conhecemos. A maioria de nós certamente será catequista numa paróquia. Podemos ser noutro contexto, mas a maioria é no seio de uma paróquia. Portanto, as paróquias surgiram da expansão missionária da Igreja e ligam-se diretamente à igreja particular, da qual são como que uma célula. Estão organizadas localmente, sob a presença de um pastor, que faz as vezes do bispo, e representam, de certo modo, a igreja visível estabelecida em todo o mundo. Portanto, como é que nós vemos a igreja? Muitas vezes a primeira imagem que temos é da paróquia onde vivemos, é da paróquia onde estamos ao serviço. Por meio das paróquias, chegam mesmo fisicamente às comunidades dos homens os meios de salvação. Destes, os principais são a Palavra de Deus, o batismo e a Eucaristia. Também nada de novo, só estamos aqui a recordar, porque já vimos que as pessoas são os destinatários da nossa catequese, as paróquias são o âmbito, o colo, o berço, onde a catequese acontece. As paróquias fundadas sobre os pilares da Palavra de Deus, dos sacramentos e da caridade, por sua vez possuem uma rede de serviços, ministérios e carismas e oferecem um exemplo claro de apostolado comunitário e outra vez, eu sublinhei de propósito, porque congregam, outra palavra importante, congregar, na unidade, todas as diversidades humanas que aí se encontram. Voltamos ao início? Todos aqueles a quem a mensagem de Jesus Cristo se destina são diferentes, a tal riqueza da diversidade, não é? Dos dons e carismas, e também a diversidade das realidades, como falávamos há pouco, das feridas que hoje encontramos nas famílias. Portanto, importa é congregar todos em unidade, todas as diversidades humanas que aí se encontram e inseri-las na universalidade da Igreja. Que aí se encontram e que se inserem na universalidade da Igreja, desculpem. Ora, as paróquias manifestam o rosto do povo de Deus e outra vez que se abre a todos, não diz que se abre a alguns, ou a um grupo de eleitos, ou aos que cumprem todos os pré-requisitos, entre aspas, aos que têm uma família bem estruturada, aos que vão assiduamente à Eucaristia, não é isso? É a todos, ok? Sem preferência de pessoas. Elas são, as paróquias, o ambiente ordinário no qual se nasce e cresce na fé. Avançamos mais um bocadinho e aqui vou ler ali já do meio para baixo, que diz que é preciso dar início então a um processo de conversão missionária. Já vimos no início que o diretório também nos vem apontar esta conversão missionária e depois o próprio número 300 do documento, referindo-se às paróquias e dizendo que elas hoje em dia são sujeitas de fenómenos como a urbanização, o nomadismo, os fluxos migratórios, a diminuição numérica do clero, então elas precisam de ser sujeitas a um processo de conversão missionária que não se limita a manter aquilo que já existe, senão ficamos na mesma, ou a garantir a administração dos sacramentos, mas que avança em direção evangelizadora.
Portanto, também não podemos olhar para a nossa paróquia e mantê-la exatamente como era há 50 anos atrás, porque hoje em dia é a realidade concreta e as famílias que constituem essa comunidade também vivem em situações diferentes. A paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade. Pode assumir formas muito diferentes que requerem, outra vez algumas palavras curiosas, requerem a docilidade e a criatividade missionária do pastor e da comunidade. Portanto, temos que ser doces ou dóceis e criativos. Não só o pastor, mas nós catequistas também conduzimos as ovelhas do rebanho que o Senhor nos confia. Portanto, é preciso docilidade e criatividade missionária. E embora não seja certamente a única instituição evangelizadora, a paróquia, se for capaz de se reformar e adaptar constantemente, continuará a ser a própria Igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. Isto supõe que esteja realmente, outra vez algo para nós ligarmos a todas as ideias que já fomos aqui elencando, que esteja realmente em contacto com as famílias e com a vida do povo e não se torne uma estrutura complicada, separada das pessoas, nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos. Já fomos dizendo isto aqui em vários momentos, portanto reparam que depois o documento vai insistindo com estas ideias. Não é por acaso, é porque são importantes. Ora, hoje as paróquias estão então comprometidas em renovar as dinâmicas relacionais e em tornar as suas estruturas mais abertas e menos burocratizadas, propondo-se como comunidade de comunidades devem ser, para os movimentos e para os pequenos grupos, um apoio e um ponto de referência, outra vez, para viver na comunhão a sua atividade evangelizadora. Em algumas igrejas nascem novas formas de organização interna da diocese, denominadas unidades pastorais, portanto, quando um grupo de paróquias, normalmente paroquiadas pelo mesmo sacerdote, já partilham muitas das suas atividades, já trabalham, já vivem este caminho conjunto e sinodal, que prevêem, portanto, a ampliação da participação ministerial. Presentes em várias ou com várias tipologias, têm o objetivo de colocar em ação a evangelização com uma pastoral orgânica e de conjunto, outra vez, duas palavras importantes ali no final, de modo inovador e criativo. A dinâmica de conversão missionária implica que a paróquia se interrogue, como nós, e quando eu digo a paróquia interrogar-se, são os catequistas também que têm que se interrogar, porque a paróquia somos todos nós, portanto, que nós nos interroguemos acerca do tipo de catequese que propomos, sobretudo nos novos contextos sociais e culturais. Sempre aquela pergunta, será que a catequese, tal e qual como eu a estou a propor, tal e qual como a minha comunidade a está a propor, toca ou não o coração daqueles a quem se destina, é ou não resposta para a vida daqueles a quem se destina? Voltamos a lembrar então a necessidade de um renovado impulso evangelizador que motiva a escolha de repensar em chave missionária todas as ações pastorais da comunidade cristã, até mesmo as mais ordinárias e tradicionais. Também a catequese é tocada pelas exigências da conversão missionária à qual a paróquia é chamada. Ora, então, e diz o Diretório que para uma renovação da proposta catequética paroquial é preciso considerar alguns aspectos. Comunidade de discípulos missionários, é o primeiro deles. Portanto, que é uma comunidade de homens que fazem experiência viva de Cristo ressuscitado e vivem relações novas por ele geradas. Portanto, homens e mulheres dispostos ao anúncio do Evangelho, que se deixam enviar pelo Senhor, que estão em permanente estado de missão. Mentalidade missionária. Trata-se, antes de mais, de amadurecer uma nova visão da realidade, passando, olhem bem aqui, esta parte também é muito importante, passando de uma proposta pastoral feita de ideias, projetos, esquemas pré-concebidos, aquela coisa que sempre fiz assim e resultava. A festa da Eucaristia sempre foi assim, aquela reunião de pais sempre foi assim, aquela via sacra sempre foi assim, mas não pode ser sempre assim se a realidade já não é a mesma. Portanto, é preciso uma abertura à ação do ressuscitado e do seu Espírito que precede sempre os que pertencem ao Senhor.
Nesta linha, também a catequese paroquial pode ser lida à luz de um movimento duplo e recíproco em relação às pessoas e é chamada a interiorizar novos estilos relacionais e comunicativos. Outra vez algo importante, passa-se do acolher ao deixar-se acolher, do ter a palavra, gerindo a comunicação, ao dar a palavra, reconhecendo sempre, com admiração, a livre iniciativa de Deus. E esta atenção convida a catequese a descentrar-se e a colocar-se à escuta e em saída. Também já ouvimos o Papa Francisco ter isto muitas vezes, uma igreja em saída, em direção às experiências de vida das pessoas, iluminando-as com a luz do Evangelho. Esta operação de descentralização que diz respeito, antes de mais, às atitudes mentais, pode exprimir-se também do ponto de vista dos espaços físicos. Portanto, a alegria da Igreja de comunicar Jesus Cristo exprime-se tanto na sua preocupação por anunciá-lo noutros lugares mais necessitados, e não naqueles mais óbvios a que estamos acostumados, como numa constante saída para as periferias do seu território ou para os novos âmbitos socioculturais. Terceiro aspecto, propostas formativas de inspiração catecumenal. A catequese paroquial deve saber oferecer, especialmente aos jovens e adultos, percursos formativos integrais nos quais seja possível acolher e aprofundar existencialmente o querigma, o primeiro anúncio, saboreando a sua beleza. Além da paróquia, o documento também refere as associações, os movimentos e os grupos de fiéis como espaços de evangelização, onde a catequese também acontece e através dos quais a mensagem de Jesus Cristo também deve chegar ao coração das pessoas. Portanto, estas associações, movimentos e diferentes grupos eclesiais são de diversa natureza e representam um verdadeiro dom de Deus para a nova evangelização e para a atividade missionária. Refere no 306 que as comunidades eclesiais de base favorecem a renovação da missão, partindo da escuta da palavra de Deus, enraizando o Evangelho na cultura e nas situações das populações locais, sobretudo entre os pobres, favorecendo experiências de vida comunitária mais acolhedoras e envolvendo as pessoas numa participação mais consciente na evangelização. Portanto, reparem que isto não é nada de novo em relação ao que eu disse no início, o documento vai-se repetindo agora concretamente para se referir às associações, aos movimentos e aos grupos de fiéis, sempre naquela lógica de olhar para o concreto da vida de cada um, acolher, abraçar, permitir a que cada um se sinta incluído, membro ativo e útil. Portanto, estas associações, movimentos e grupos eclesiais dão particular importância ao momento formativo, portanto, e normalmente apostam em alguns momentos de formação e têm a possibilidade, cada qual pelos próprios métodos, de oferecer uma formação profundamente inserida na própria experiência de vida apostólica, bem como a oportunidade, outra vez, de integrar, concretizar e especificar a formação. Ainda em relação a este item, o Diretório diz que é necessário também ter em atenção alguns pontos, que a catequese é invariavelmente obra da Igreja e, portanto, o princípio de eclesialidade da catequese precisa de ser sempre evidente, e então as associações, os movimentos e os grupos particulares devem-se colocar em sintonia com os planos pastorais diocesanos. É necessário respeitar a natureza própria da catequese, desenvolvendo toda a sua riqueza e formando para todas as dimensões da vida cristã, conforme a sensibilidade e o estilo de apostolado peculiar de cada carisma, e a paróquia é chamada a estimar a catequese que se realiza nas agregações, porque muitas vezes envolve de forma mais global as pessoas e ultrapassa os confins paroquiais. Portanto, da mesma forma que a comunidade deve caminhar de mão dada com a família, também deve caminhar com estas associações e movimentos de grupos de fiéis, outra vez aqui um apontamento de sinodalidade que o documento faz sobressair. Voltamos para terminar a nossa pergunta inicial, ou às perguntas do início. Catequista, o que é que vês? Tínhamos dito que estava tudo muito escuro. Então nós temos um problema de lentes. A realidade nós não a podemos mudar naquilo que não depende de nós. Agora, a diferença está no modo como eu olho para essa realidade e como eu procuro agir sobre essa realidade. Como é que eu a vejo
e como é que eu procuro agir sobre ela, procurando ajudar no tal caminho de conversão. Portanto, nós temos que olhar com outras lentes, não com as do pessimismo, obviamente, não com as tais dos modelos de idealização, mas temos que olhar, em primeiro lugar, com o espírito de serviço. Não estou aqui, tal como Jesus, para ser servido, mas para servir. Dá trabalho e custa? Pois claro que sim, não é? Hoje estamos todos aqui, ninguém caiu aqui de paraquedas, tivemos que nos deslocar, que dormir menos, que deixar algumas coisas para trás, sim, mas este espírito de serviço é muito importante, é aliás uma questão incontornável na vida de qualquer catequista, de qualquer missionário. Depois a vivência da caridade, olhar para as diferentes situações e para as dificuldades com amor, com capacidade para perdoar, para acolher, para aceitar na diferença. Portanto, esta vivência profunda da caridade que deve atravessar a vida do catequista em tudo aquilo que ele faz. Depois, São Vicente de Paulo diz que o amor é inventivo até ao fim. Portanto, se nós amamos, então temos que ser criativos. E o documento também falava disso em vários números. Uma aposta na criatividade. Se aquela solução resultou 535 mil vezes e agora já não resulta, eu vou ter que arranjar uma nova, mesmo que eu achasse que aquela solução era espetacular. Portanto, há que ser sempre criativo. Depois, devemos viver sempre em chave missionária, portanto, aquela ideia outra vez dos discípulos missionários que ainda há pouco nos aparecia ali num dos números do documento. A inspiração catecumenal, também já falámos hoje aqui, já é a segunda conferência em que isto se aborda. O caminho sinodal, portanto, sempre em caminho sinodal, e não eu cá saí da catequese, não quero saber dos outros colegas catequistas dos outros anos como é que fazem, não quero saber da realidade das famílias, não quero saber dos outros movimentos da paróquia, portanto, eu cá sei o que é que tenho que fazer com o meu grupo quando fecho a porta da sala. Não, está errado, portanto, é um caminho de harmonia e de partilha com os outros, de sinodalidade. No fundo, eu tenho que agir e olhar para a realidade segundo a perspectiva, segundo a pedagogia de Jesus Cristo. Para vermos isto de maneira diferente, voltámos a falar de São João Paulo II, hoje celebramos a memória litúrgica dele, e ele também disse, ou tinha esta frase escrita num poema: o amor explicou-me todas as coisas, o amor resolveu-me tudo. Por isso admiro este amor onde quer que ele se encontre. Olhem, quando nós não soubermos explicar algumas coisas da nossa missão e quando nós acharmos que temos um grande problema e não sabemos como resolver, então vamos deixar que o amor resolva, permanecendo nesta atitude de admiração a este amor que é o próprio Senhor. E então aí, se nos perguntarem o catequista o que é que vês, se calhar já conseguiremos dizer como Jeremias: e vejo um ramo de amendoeira. No meio das dificuldades, depois dizer: olha, Senhor, mas eu não sei falar, sou muito jovem. Depois a seguir o Senhor pergunta o que é que vês, e ele via um ramo de amendoeira, que é aquela árvore de fruto que consegue florir ainda no inverno, quando ainda não há quase nenhuma flor visível, e esta aparece. Então, será que ainda sentimos que estamos no meio do deserto? Também temos que perceber e olhar de outra forma. No livro do Príncipezinho, diz o protagonista a dada altura, quando encontra um poço no meio do deserto, diz ao aviador que estava com ele que o que torna o deserto bonito é haver um poço escondido em qualquer lugar. Portanto, no meio das nossas sedes e das nossas dificuldades, há um poço escondido em qualquer lugar, e é isso que traz beleza e riqueza. Portanto, há que encontrar, procurar, sem perder a esperança, e encontrar esse poço. E depois, mais à frente no livro, ele diz: estás a ouvir? Perguntou o príncipezinho. Acordámos o poço e ele pôs-se a cantar. A propósito, Dom José Tolentino Mendonça diz que a nossa vida também esconde um poço, mesmo se sentimos a aridez a cobri-la com o seu fino manto de desolação. Cada um de nós tem aquilo de que precisa para experimentar a alegria. Não é um problema de conhecimento, é uma questão de olhar, a tal questão das lentes. Olharmos para o que somos e para o que nos rodeia com um coração capaz de sintonizar com o dom que nos habita. E se encostarmos o ouvido à extensão da nossa vida, ela cantará. Então, que a nossa missão de catequistas seja esta música e este florir da evangelização do ramo da amendoeira. Então, já não estamos de portas fechadas, até porque o tema que nos traz aqui hoje é que Deus abra uma porta.
à nossa pregação. Obrigada.